aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Vamos falar daqueles filmes que a sua mente sabe que são ruins, mas que o seu coração insiste em continuar amando. Esse é o terceiro vídeo do mês de Halloween, então lembre-se, se você é mais novo do que a classificação indicativa, peça autorização de um responsável para assistir o filme. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, ok? Bora lá! Algumas franquias se tornaram verdadeiros clássicos do cinema, sendo lembradas e amadas mesmo depois de décadas. É o que aconteceu com Alien, franquia de terror da década de 70 que nos apresentou os Xenomorphos, e o Predador, que começou na década de 80 e que elevou o termo caçada esportiva a outro nível. Então, é normal que de vez em quando alguém pense, e se a gente pegar duas franquias de sucesso e juntá-las para fazer ainda mais sucesso? É uma ideia genial! Afinal de contas, num filme que tem dois dos alienígenas mais mortais e assustadores do cinema, o que poderia dar errado? E assim nasceu o incrível, assustador e sensacional Alien vs Predador. Tudo bem. Os satélites do bilionário Charles Bishop Weyland detectam uma pirâmide enterrada no gelo, no meio da Antártida. Ele então monta uma equipe de especialistas para investigar o lugar. Porém, quando eles chegam lá, descobrem que o local é na verdade um campo de batalha entre duas espécies alienígenas e acabam ficando no meio do fogo cruzado. Alien vs Predador é um filme de 2004 que custou 60 milhões de dólares e arrecadou mais de 170 milhões. Tem uma classificação indicativa de 14 anos. Fez um sucesso considerável na época do lançamento, mas amarga 21% de aprovação dos críticos e 39% do público no Rotten Tomatoes. Desde que os primeiros filmes de Alien e Predador foram lançados, fazendo um sucesso estrondoso com a crítica e com o público, todo mundo queria uma batalha épica entre os monstros. Quem venceria? Quem venceria? O estúdio achou que venceria. E ó, criaram uma série de histórias em quadrinhos na década de 90, além de brinquedos, videogames e até um jogo de cartas. Então, em 2002, a Fox resolveu investir em um filme que mostrasse essa luta assustadora. E deu no que deu. Bom, eu tenho que admitir que, pra mim, o filme tem mais pontos positivos do que negativos. Começando pela ideia inicial, juntando duas das maiores franquias de terror do cinema. E o que não poderia faltar numa produção assim é o gore. Quando tem muito sangue, violência e coisas nojentas. Pessoal, a gente tá falando dos Xenomorphos, que incubam os seus filhotes dentro de outros seres vivos. E dos predadores, que costumam arrancar o crânio das suas presas junto com a coluna. Então, esse filme tá cheio de mortes cruéis e sanguinolentas. Os atores são muito bons. O destaque vai para o ator Lance Henriksen, o bilionário Weyland. Ele é o mesmo ator que fez o androide Bishop nos filmes Alien e Alien 3. E ele continua com a mesma cara. Inclusive, esse personagem tem ligação com o primeiro Alien. Ele é cofundador da empresa que faz as explorações espaciais no filme de 79. O androide é uma homenagem a esse bilionário e foi feito com a aparência dele. Olha a sacada! O filme é muito bem feito e os efeitos visuais enchem os olhos. A ambientação no gelo é sensacional. Parabéns! A pirâmide é incrível, a forma como ela muda é um labirinto que se reinventa a cada 10 minutos. Os efeitos práticos são maravilhosos, com as paredes e as pedras se movendo, a poeira e os corpos mumificados. As criaturas são outro espetáculo. Os aliens e os predadores são muito realistas. Os xenomorfos são sorrateiros e nojentos, como sempre, e os predadores continuam bastante cruéis. A história não tem muita profundidade, mas funciona bem. Os diálogos são bons, embora um tanto óbvios, e algumas partes são bem explicativas. Uma coisa bacana do roteiro é o suspense. Não é algo incrivelmente assustador, mas consegue te manter atento. Em algumas partes, dá até uma certa agonia. Os personagens são um tanto genéricos, e boa parte tá ali só pra morrer mesmo. Quem é interessante é a personagem principal, a guia ambiental Lex Woods. Ela é forte, corajosa e inteligente. Claramente uma homenagem e uma referência a Tenente Ripley, da saga Alien original. O filme vai contando a história aos poucos. Você sabe que tem aliens e tem predadores, mas as coisas vão se encaixando com o tempo. As referências à mitologia das duas franquias são bem bacanas, embora às vezes o roteiro resolva deixar isso de lado e seguir as próprias regras. Mesmo sendo uma história legal, algumas coisas não têm muita coerência. Por exemplo, quando eles chegam até a pirâmide, a equipe entra sem nenhum tipo de precaução contra riscos biológicos. Tem corpos lá dentro. Mas a galera não tá nem aí, não coloca nem luva, já sai colocando a mão em tudo. A equipe tá cheia de especialistas, mas quando acontece alguma coisa, ninguém escuta o que eles falam. A guia ambiental é especialista em sobrevivência, mas todo mundo faz tudo ao contrário do que ela diz. A forma como o roteiro entrega as informações sobre o local e as criaturas é bem preguiçosa. O arqueólogo, que na verdade é quase um médium, descobre a história só batendo os olhos nos hieróglifos e desenhos nas paredes. Ele praticamente adivinha a coisa toda.
As cenas de morte são muito boas. São cruéis do jeito que mortes por xenomorfos e predadores devem ser. Assim como no primeiro Alien, só sobra a heroína. Todos os outros personagens vão pro saco. A guia e o arqueólogo mostram um certo interesse, o que faz com que a cena de morte dele seja ainda mais impactante. As batalhas entre os predadores e os aliens são espetaculares. Algumas vezes ficam um pouco tremidas e com cortes excessivos, mas geralmente são muito bem feitas e realmente empolgantes. Empolgante! E é a partir desse momento que começa a parte realmente estranha desse filme. O pessoal tinha descoberto que os predadores vêm à Terra a cada 100 anos para caçar os aliens, que eram incubados voluntariamente dentro de pessoas, como um sacrifício. Era como se fosse um ritual de passagem para a vida adulta. Os predadores ganhavam e se tornavam adultos, ou morriam tentando. Os predadores sempre controlaram o número de aliens nesses rituais, só que dessa vez os aliens saíram de controle. Aí sobrou só a guia e um dos predadores, adolescentes. Então, quando esses dois se encontram, são atacados por um alien. Os dois monstros começam a lutar e Alex acaba matando esse alien. Isso faz com que o predador passe a respeitar ela, e eles formam uma aliança. A cena em que o predador está montando os equipamentos dela com partes do corpo do alien é muito legal, mas as encaradas entre os dois e as corridas em câmera lenta dão muita vergonha alheia. Isso incomodou o pessoal que é muito fã dos filmes antigos. O predador deixou de ser um assassino cruel e sanguinário e se tornou praticamente um mocinho da história, ensinando Alex a caçar os xenomorfos. Eu, particularmente, achei uma ideia ótima. Alex mostrou que é uma guerreira, e não só uma presa indefesa, e o predador enxerga ela como uma igual. No fim, os dois derrotam os aliens e sobra só a rainha. Essa parte é sensacional. A rainha alien é gigantesca e a luta contra ela é épica. O predador acaba mortalmente ferido, mas eles conseguem matar a monstrinha. Então ele morre. E Alex descobre que tinha uma nave colossal dos predadores estacionada ali do ladinho, invisível. Eles levam o corpo do jovem guerreiro embora e o líder dos predadores dá um presente de reconhecimento para Alex. Então vai cada um para um lado e é o fim. Só que não. Como o estúdio sabia que o filme ia ter um grande apelo com o público, os caras trataram de deixar um gancho para uma sequência. A gente descobre que o último predador tinha sido infectado pelos aliens, e de dentro dele nasce uma criatura híbrida conhecida como Predalien. Ah, vai, o nome é legal. Não! Alien vs Predador 2 foi lançado em 2007. O problema é que é absurdamente ruim. É sério, não vale a pena perder essa 1h30 da sua vida. Então, a gente simplesmente ignora que essa porcaria de filme existe. Alien vs Predador foi feito para se aproveitar do sucesso dessas franquias. Ele não está à altura dos filmes originais, mas ainda assim é um ótimo filme, bem feito, com lutas emocionantes e uma história simples, mas que consegue chamar a sua atenção. É um filme de ação de monstros ridiculamente divertido. E essa é a nota no nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu esse filme, eu indico, vale muito a pena. Não esquece de deixar um like e se inscreve no canal porque todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo, ok? Valeu!